A paz do Senhor Jesus Cristo, gente, tudo bem com vocês? Estou na casa da minha mãe, no quarto que era meu, bem quando a gente veio embora pra cá, lá no começo de 2018, a gente veio pra Toledo. Hoje é dia 12 de novembro de 2025, eu estou na 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no meu 10º dia de propósito. Fiz um jejum de 16 horas hoje, porque ontem eu parei de comer às 10 horas. E eu queria deixar com vocês a palavra que está no Glorify. Antes eu queria comentar que eu recebi um comentário aqui que a gente não pode ficar falando do nosso jejum, porque senão a gente tá buscando a glória dos homens, né? E é verdade, tem na Bíblia que a gente não pode ficar falando que a gente tá em jejum, que a gente tem que parecer que tá normal, que sem jejuar, tem que lavar nosso rosto, tem que nos cuidarmos pra não ficar, ai, tô morrendo, tô fazendo jejum. Mas depois, amanhã eu trago a palavra certinho que fala sobre isso. Porque antigamente os fariseus faziam isso, oravam alto pra dizer que estavam orando. Faziam isso, tipo, tô jejuando, tô passando mal, pra dizer que estava jejuando. O que mais que eles faziam? Faziam um alarde, assim, pra todo mundo ver o que eles estavam ofertando. Então, é por conta disso, né, que a gente não pode ficar falando. Mas o meu intuito de colocar, de postar aqui, que eu tô no propósito, que eu tô fazendo tantas horas de jejum, que eu pretendo, a partir de amanhã, às 5 horas, porque daí no domingo eu posso sair às 5 horas, fazer 3 dias de jejum total, de água e comida, é mostrar pra vocês que é possível, é incentivar vocês a fazerem também, a jejuarem, a matarem a carne de vocês, com jejum, coração, com leitura da palavra. Eu sempre vou ficar falando sobre isso e mostrando pra vocês que é possível. E depois de um tempo, esse jejum de meio período vai ficando mais tranquilo, daí você pode aumentar um pouco mais de horas. Enfim, o meu intuito aqui é incentivar vocês a fazerem também, a buscarem também. Não é pra ter glória humana, jamais, de jeito nenhum. E Deus conhece a verdade do meu coração, conhece a intenção do meu coração. Então, eu me tranquilizo. Depois eu já recebi uns comentários bons falando que eu incentivo, que era o meu foco. Eu falei que esse era o meu foco. Eu nem sei se a pessoa leu meu comentário, porque foi em outro vídeo, eu acho. Mas falando pra eu não desistir de gravar vídeo, porque incentiva. E eu não vou desistir mesmo. Toda vez que eu tiver um propósito, eu vou postar. E é sobre isso, é pra incentivar vocês. E eu não fico falando pras pessoas do meu dia a dia, tô em jejum. Oferece alguma coisa, eu falo, não quero, obrigada. Não fico falando que eu tô em jejum. Se eu quisesse a glória, eu ia ficar falando pra todo mundo, né? Tô em jejum, tô em jejum. Só quando eu sinto que eu tenho que falar, tipo, eu vou na casa de alguém e não vou comer. E, tipo, vai ser uma desfeita pra pessoa, daí eu falo. Mas, fora isso, não. Então, a palavra que eu quero deixar com vocês está no aplicativo do Glorify hoje. E é Atos 5:60, eu tenho que confirmar, porque eu falei de tanta coisa aqui agora, que daí tirou meu foco. Mas é quando o Estevão tava sendo morto, apedrejado. E Estevão, primeiro mártir. Parece que não era. E é 7:60. E ele estava sendo apedrejado. E relatam que Saulo também estava presente lá. E ao invés de ficar com raiva, tipo, começou a ser apedrejado. E ele, antes de ser, eu acho, ele viu o céu aberto e viu Deus e Jesus do lado dele. Mas o versículo que eu queria deixar é sobre o perdão, né? Quando ele estava sendo apedrejado, 7:60, Atos 7:60. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ou seja, ele fez como Jesus lá na cruz, que falou, Deus, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa eles. Então, Estevão fez
isso. Ele foi muito parecido com Cristo. E nós devemos ser assim também. Devemos sempre estar prontos e dispostos a perdoar as pessoas ao nosso redor. Por mais que elas tenham nos ferido, por mais que às vezes elas tenham nos causado mal, a gente tem que perdoar. Esse é o nosso dever como filhos de Jesus, como imitadores de Jesus. Se a gente quer ser parecido com Jesus, a gente precisa perdoar. Não importa o que a pessoa fez. Não importa se você tá certo e a pessoa tá errada. Não importa. A gente tem que perdoar e a gente tem que fazer o máximo pra estar bem com todo mundo. Tem outra passagem da Bíblia que fala isso também. Eu acho que no Glorify tá do 54 ao 60. E ouvindo eles isso, enfureciam em seu coração. É 55. Mas ele, sendo cheio do Espírito Santo, Estevão, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E isso é uma coisa que eu quero também, os céus abertos nesse congresso. É por isso que eu tô fazendo esse propósito. E a partir de amanhã às 5, aí eu vou fazer jejum total. Mas amanhã eu parei de comer às 10. Então, eu vou fazer um jejum de 14 horas pra amanhã. Mas hoje eu fiz de 16, que eu vou colocar ali. Eu vou colocar o hino daquela cantora lá que eu mostrei pra vocês. Que tem aqueles 2 hinos mais conhecidos. Mas eu ouvi outros hinos e tem outros muito bons também. Eu vou postar aqui, ouçam. E meditem nessa palavra sobre perdão. Perdoar as pessoas, sermos parecidos com Cristo. Imagina você tá sendo apedrejado. E em vez de você sentir raiva daquelas pessoas, você fala: Deus, perdoa elas. Elas não sabem o que estão fazendo. E a gente tem que ter o coração assim. É isso, gente. Fiquem com Deus e até amanhã.